não necessariamente você vai ter um trabalho, um emprego e uma família e você vai se sentir completamente satisfeita e completamente feliz. Por quê? Talvez você tenha um emprego, um trabalho, uma família, mas não é aquilo que te torna uma mulher bem-sucedida. Não é daquela forma que você gostaria de estar vivendo. Só que em nossa sociedade tem um grande tabu, que se eu tenho uma família, eu tenho um trabalho, pronto, eu não posso me sentir triste. Eu não posso me sentir insatisfeita que eu tô sendo o quê? Ingrata. E isso faz com que muitas mulheres se sintam o quê? Culpadas. E a culpa, claro, é um sentimento. E como qualquer sentimento, a gente vibra, a gente transmite, a gente emana esse sentimento. E a gente acaba trazendo para nossa vida mais situações das quais a gente sinta mais culpa, das quais vai roubando a nossa plenitude, a nossa alegria e a nossa satisfação. Então esse vídeo é para que a gente pare de ter esse sentimento de culpa, a gente entenda como fazer isso e, claro, fazer com que você se torne uma mulher bem-sucedida, tanto no seu trabalho, na sua vida profissional e, claro, nos seus relacionamentos e na sua família. Mas antes disso, eu quero me apresentar. O meu nome é Bruna Urbano, eu sou mentora de mulheres, onde eu direciono mulheres a criarem uma nova realidade, a escreverem para si uma nova história de vida, mudando os padrões internos, mudando os comportamentos e, claro, atingindo novos resultados. E se você conhece uma mulher, uma valorosa, que precisa se tornar uma mulher alegre, feliz, plena, bem-sucedida, modificar vários parâmetros dentro da vida dela, você vai compartilhar esse vídeo e, claro, já vai curtir esse vídeo aqui pra mim, para que o YouTube ele entregue esse vídeo para mais valorosas e a gente consiga atingir muitas mulheres com todo o poder de transformação. E também me siga no Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Instagram para que vocês possam me seguir, porque ali eu compartilho todos os dias conteúdos que vai te ajudar a se tornar essa mulher amplamente bem-sucedida. E agora, vamos para o nosso vídeo que eu vou falar um pouquinho de mim, que eu tenho certeza que vai se conectar com você e com a sua história. Por longos anos da minha vida, eu tinha um trabalho, um emprego e tinha uma família. Mas eu não me sentia satisfeita. Eu olhava para tudo aquilo e falava, poxa, eu sinto que eu posso ser mais feliz. Eu sinto que eu posso viver uma família, um relacionamento da qual eu me sinta amada de verdade, a qual eu seja desejada de verdade, a qual eu possa estar ali presente e me sentir completamente feliz. E assim, a mesma coisa era dentro do meu trabalho. Eu amava aquilo que eu fazia. Para quem não sabe, eu me formei em enfermagem, então eu trabalhei nessa área por muitos anos. Trabalhei em hospital e dei aula de enfermagem por longos anos da minha vida. E eu amava aquilo que eu fazia. Mas apesar de eu amar, eu não me sentia uma mulher bem-sucedida dentro daquela área. Por quê? Eu não era tão bem remunerada e também não tinha um reconhecimento profissional da qual eu desejava tanto. E aquilo me gerava insatisfação. E ao mesmo tempo que eu me sentia insatisfeita com essas áreas em relação à minha família, relacionamento e o meu trabalho e o meu emprego, eu me sentia muito culpada. Por quê? Porque eu sempre olhava outras pessoas que não tinham família. Eu sempre olhava pessoas que não tinham um trabalho. Eu falava, mas poxa, eu tenho um trabalho, eu tenho um relacionamento, eu tenho uma pessoa, eu tenho uma família, eu tô aqui inconformado, o quanto eu deveria estar feliz por ter tudo isso. Mas eu não conseguia me sentir plena. E vinha em mim quem? O sentimento de culpa. E quanto mais culpa eu sentia, mais eu atraía situações das quais eu me sentia ainda mais culpada. Mas ainda assim eu completamente conformada, a maneira como a minha vida estava se desenrolando, eu tentava modificar as coisas aqui do lado de fora. Então o que eu fazia? Eu fazia especializações, pós-graduações, porque eu pensava assim, poxa, eu vou melhorar. E à medida que eu melhorar, eu vou ser muito melhor remunerada, eu vou entrar em uma empresa melhor, enfim. Mas nada disso acontecia. Por mais que eu estudasse, por mais que eu alcançasse títulos, nada melhorava. E a mesma coisa na minha família, no meu relacionamento. Ainda que eu tentasse agradar, ainda que eu tentasse fazer vários movimentos, eu nunca conseguia ser amada de verdade, eu nunca conseguia ser valorizada de verdade. Eu nunca fazia
Eu nunca consegui atingir um relacionamento realmente de alto valor. E aquilo me frustrava cada vez mais. E eu me sentia mais triste, mais insatisfeita e mais culpada. E essa pode ser você hoje. Você pode estar se sentindo exatamente dessa maneira. Bru, sim, eu busco títulos, eu busco me aperfeiçoar, mas nada muda. Eu tô sempre me sentindo insatisfeita, ainda que eu goste do meu trabalho ou não. Eu estou ali insatisfeita, eu estou sendo mal remunerada e por mais que eu faça esses movimentos, nada muda. O meu relacionamento, por mais que eu me desprenda, por mais que eu faça, por mais que eu tente agradar, nada consegue se alterar. Eu sei que você se sente assim porque eu me senti assim. Então eu vivi tudo que você está vivendo. E eu só compreendi e só consegui me tornar uma mulher bem-sucedida, tanto com o meu trabalho, tanto na minha família, relacionamento, quando eu entendi que existiam padrões internos dentro de mim. E esses padrões internos que precisavam ser modificados, que precisavam ser trabalhados, para que eu tivesse um novo comportamento, uma nova vibração, configurando em um novo resultado. Por quê? Eu tentava modificar aqui só o comportamento. Só que isso não se estabelecia. Por quê? O meu comportamento, ele vem dos meus padrões internos. Então, se eu não mudo o que está internamente, eu posso mudar aqui o comportamento, mas vai durar poucos dias e eu vou retornar ao início de tudo, seja numa escassez dentro do meu trabalho, um não reconhecimento, num relacionamento de fracasso. Por quê? Porque eu estou começando a trabalhar, porque eu estou começando a me movimentar aonde não está o problema em si. O problema em si é o que está enraizado, são os meus padrões internos. Então, o que a gente precisa fazer, o que você precisa fazer, que é o que eu fiz, reconhecer, identificar quais são esses padrões internos. Eu reconheci vários dos meus padrões. Eu reconheci que eu tinha um padrão, que era o padrão da boazinha. Quem é a boazinha? A boazinha, como ela não enxerga valor em si, como ela mesma não se valoriza, ela precisa buscar esse valor através de outras pessoas, inclusive de pessoas específicas. No meu caso, era o meu parceiro, era o meu marido. Eu queria que a todo custo ele me valorizasse. Então, para que ele me valorizasse, quem eu era? A boazinha, aquela que cedia em tudo, aquela que não conseguia impor limites, aquela que fazia tudo pelo outro e nada por ela. Só que a maneira como a gente se enxerga, que é a nossa autoimagem, que é a nossa percepção sobre nós, a respeito do nosso valor, aquilo que eu sinto sobre mim, eu transmito, eu emano. Então, se eu estou transmitindo que eu não tenho valor, o que eu vou atrair de volta? Ocasiões, situações que me façam sentir sem valor. E as pessoas que estão na nossa vida, nós as atraímos. E essas pessoas, elas funcionam nas nossas vidas como um esforço colaborativo com os nossos padrões internos. Então, se eu era boazinha porque eu queria ser valorizada pelo externo, por uma outra pessoa, essa pessoa ela entra na minha vida justamente para me mostrar que eu não tenho valor. Então, toda pessoa que está aí na sua vida e as situações estão acontecendo, vocês de alguma forma estão ligados por uma sintonia. Vocês estão um com o outro colaborando, um com o outro com as crenças, com os padrões internos dentro do outro. Então, você que está buscando essa transformação, esse desenvolvimento, pode romper esse padrão, pode romper esse ciclo com a mudança interna. Então, eu entendi que eu não precisava passar por cima das minhas necessidades pessoais. Que eu, Bruna, tinha o meu valor, eu, Bruna, tinha as minhas vontades. E claro, isso não quer dizer que eu vou ser uma pessoa má, que eu vou ser uma pessoa mal na minha vida, não. Mas que eu vou ter o quê? Bom
senso de saber quando eu preciso ceder para o outro e quando eu preciso fazer por mim e não passar por cima de mim mesma. E outro padrão que eu identifiquei foi o da coitadinha, que é a vítima. Eu tava sempre reclamando, eu tava sempre lamentando, ok? Que eu não estava satisfeita nem com o meu relacionamento e nem com o meu trabalho, porque eu gostaria de ser melhor remunerada, mais reconhecida. Eu não estava satisfeita com essas áreas. Mas ainda assim, eu poderia olhar, ampliar o meu olhar e perceber que eu tinha muitos motivos para ser grata. E o quanto mais eu reclamasse dessas áreas, quando eu reclamo, eu tô sentindo um vazio, eu tô sentindo uma insatisfação. E eu também emano, eu também vibro. Então eu atraio mais motivos, ocasiões para me sentir o quê? Insatisfeita, para reclamar, para sentir triste. Então, às vezes a gente não entende por que as coisas começam a dar tão errado na nossa vida. É porque você também, às vezes, está assim, nesse padrão da coitadinha de vítima. Você está sempre se lamentando, você está sempre culpando as pessoas pelo seu fracasso. Então, às vezes, você está culpando o seu parceiro, às vezes você está culpando o seu chefe, você está culpando a área da qual você trabalha. Eu trabalhava como professora de enfermagem, então eu culpava porque eu fui me formar em enfermagem. É uma área que não tem um piso salarial, é uma área que a gente não consegue crescer, é por isso que eu não sou bem remunerada. E eu ficava culpando. Culpar não vai mudar a minha vida. O que muda a minha vida é eu buscar soluções, porque ao invés de eu ser a coitadinha, de eu ser a vítima, eu preciso ser a quem? A protagonista. Protagonista é aquela que busca, é aquela que soluciona, é aquela que consegue ir de encontro àquilo que ela deseja viver. Então, eu tinha vários padrões, padrão negativo, tava sempre olhando o lado negativo de todas as coisas e eu fui identificando. À medida que eu fui identificando esses padrões, eu fui começando a ter um comportamento mais assertivo a respeito da mulher que eu gostaria de ser e, claro, mudando o que? O principal, os meus pensamentos. Por exemplo, padrão negativo. A pessoa que tem um padrão negativo, tudo o que acontece com ela, ela vai sempre buscar o lado ruim, o lado negativo. Mas quando eu identifico esse padrão, eu paro com isso. Ainda que acontecesse algo que ao olhar de todas as pessoas era ruim, eu sempre buscava e sempre busco até hoje olhar o lado positivo daquilo. Espera aí, se eu me perdi indo para algum lugar, se o GPS me jogou para um outro lugar, peraí, tem um lado bom, talvez iria acontecer à frente um acidente, algo, então eu pego aquilo ali e transformo aquilo em algo bom. Então eu mudo o meu pensamento, eu mudo o meu sentimento, eu mudo a minha vibração e eu mudo quem? O meu resultado. Só que a gente só consegue fazer esse trabalho quando a gente vai identificando. Por isso que você precisa se permitir identificar quais os padrões você tem realizado para você e com você que te faz manter dentro de um relacionamento, de uma família e de um trabalho da qual você está ficando sempre insatisfeita. E não é para você se culpar, porque é claro que esse sentimento de inconformidade, ele precisa existir, porque se eu me conformo, mesmo não estando feliz, eu não busco quem? Uma solução, e eu fico no padrão de quem? Da boazinha. Então não se sinta culpada, mas se desenvolva, seja protagonista, busque melhorar, busque identificar. Vai lá, me segue aqui, me segue no Instagram, porque todos os dias eu tô levando ouro pra você, justamente para você conseguir identificar. Inclusive dentro do meu treinamento, dentro do MP, eu faço esse trabalho junto com vocês de uma maneira muito completa, onde você consegue se transformar completamente. O MP é o treinamento da qual eu vivo ele todos os dias da minha vida e qual me tirou dessa vida escassa, sem brilho, sem alegria e me trouxe hoje para essa mulher bem-sucedida e de grandes resultados. Tá bom, valorosa? Compartilhem esse vídeo com outras mulheres, não esqueça, e comenta aqui para mim também, tá? Deixando para mim um grande abraço, um grande beijo e se você gostou desse vídeo, beijo grande para você, valorosa.